Desde 2020, após a saída de Rafinha, a torcida do Flamengo, digamos que não está satisfeita com o desempenho dos seus laterais direitos. E a diretoria do Flamengo finalmente atendeu esse anseio dos torcedores e trouxe um novo lateral direito para o clube. O nome dele é Guillermo Varela. Ele atua na seleção uruguaia e estava jogando no futebol russo. Quer conhecer ele? Você conhece ele? Quer conhecer ele? Vem comigo aí, já deixa o like enquanto eu rodo a vinheta, né? E segue e se inscreve aí no canal. Você curte tática? Curte falar sobre isso? Curte escutar comentários mais voltados a esse viés do que a outros fatores que integram a partida de futebol? Pois é, eu presto esse serviço para os membros do canal do Falso 9. Eu faço as transmissões durante as partidas, voltadas para conhecimento tático. Então, membros do canal do Falso 9 pagam um valor para contribuir com o meu trabalho, um valor simbólico de R$5, e tem acesso ao canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática de todas as partidas do Flamengo. Quer contar com esse serviço e me apoiar de quebra? Então aproveita aí na descrição do vídeo e se torna membro, um amigo do 9, vamos ter chat, vamos conversar diretão, beleza? E aí, vocês conhecem o Guillermo Varela? Afinal de contas, será que ele chega para ser uma unanimidade no setor? Será que ele vem para ser um novo Léo Moura, um novo Rafinha? Ou ele vem para disputar a posição com o Rodinei e Mateuzinho? Será que vai haver um grande salto de qualidade no setor? Vamos responder sobre isso aqui nesse vídeo. Então, informações preliminares do Varela, né? Ele tem 29 anos, 1,74 m, tá? Se você entrar no SofaScore, você vai ver a informação que ele tem 1,71 m. Porém, no Instática, aplicativo profissional, né, que é o software profissional onde a gente utiliza e faz a extração desses dados, 1,74 m que está lá, eu confio mais no Instat. O pé dominante dele, direito, a posição dele, lateral direito, e ele já jogou alguns jogos pela lateral esquerda, o que não faz dele necessariamente um cara que joga nas duas, mas sim um cara que jogou nas duas. E jogou nas duas, o Rodinei jogou nas duas, o Pará jogou nas duas, então isso não quer dizer grandes coisas, tá? Tem muita gente empolgando um pouco com esse fator. Principais características, na minha observação: a força, né, o quanto ele é viril em campo, né, nas disputas, e os duelos aéreos defensivos, né, apesar de não ser tão alto, mas nós vamos falar sobre isso. Clubes: Peñarol, Real Madrid Castilha, Manchester United, onde jogou pouquíssimo, Frankfurt, Copenhague e Dinamo de Moscou. Bom, como ele jogava no último clube, a gente já vê aí pelo mapa de calor que ele não é necessariamente um lateral puramente de profundidade, né? A gente vê ele integrando aqui com bastante força a linha defensiva e vê também subidas dele integrando um pouco mais uma faixa central, explorando mais essa faixa lateral, a largura dessa faixa lateral, e não atuando só em amplitude, né? Como amplitude e profundidade, como, por exemplo, a característica do Rodinei. Aqui o time dele, né, o Dinamo, ele jogava com uma saída com 4 homens, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros, que no tatiquês aí a gente chama de saída sustentada, mas esse nome também não é bacana, não. E esse cara, ele fazia isso, né, jogava nessa função, integra a saída de bola. Ultrapassagem, né? Como eu falei para vocês, ele é um cara que integra a linha defensiva de uma forma bem... bem frequente. Então, não é incomum você ver ele executando ultrapassagens. Ele é um lateral de ultrapassagem, como o Rodinei? Eu não acho, tá? Mas ele executa ultrapassagens? Executa, ele chega com muita força. Ele é um cara com muita força, muita velocidade e muita força, e nisso ele até lembra um pouco o Rodinei, tá?
mas não é um cara com a mesma força de apoio e a profundidade, ataque ao espaço que o Rodinei tem, por exemplo, tá? Aqui um outro exemplo dele gerando ultrapassagem. Um outro fator, tá, pessoal? Ele gera esse tipo de ultrapassagem quando ele se associa com alguém, quando alguém faz o apoio, né? Alguém tá por ali naquele setor, o atacante está segurando a bola e ele rompe em velocidade para gerar opção, tá? Ele, quando tem a bola, quando ele está com a bola na linha próximo à linha de fundo, ele não procura a linha de fundo, como, por exemplo, fazia o Rafinha, como fazia o Léo Moura, mais notadamente. Não é um cara que vai tentar partir para o drible, ele não é um cara que dribla, tá? Ele vai cruzar a bola, tá? Se ele tiver nessa situação, ele vai cruzar a bola. Ele também, quando demandado a ele, né, quando o jogo de posição ali da equipe demanda, ele executa a amplitude ofensiva, tá? Até como um ponta, porém não é a principal característica dele, tá? Aqui eu pontuando para vocês jogos que ele atuou pelo lado esquerdo, né? Vejam como não é necessariamente tão natural para ele, né? Ele está puxando para dentro para fazer o cruzamento, né, para a área. E aqui, pessoal, nós vamos entrar para a grande fortaleza desse atleta, tá? Vamos começar a falar do que ele é realmente bom, né? E ele é muito bom nisso, tá? Ele é um cara que ele tem disputas aéreas dominantes. Então, ele sabe ler as situações e usar muito bem o corpo. Além de executar, e atenção, pessoal, isso é muito importante para o Flamengo. O salto de pressão muito bem. O Flamengo, como eu falo para vocês, e falei em vários vídeos já aqui, né? Você pode procurar algum vídeo, eu vou colocar algum vídeo no banner aqui que eu tenha falado sobre isso. O Flamengo tem um meio de campo curto, né? E trabalha com um volante e dois médios ali, quase que uma trinca de volante sem bola. E os laterais, eles precisam antecipar e saltar para a linha de meio na zona da bola, para fazer uma igualdade numérica e o time não perder o meio de campo, porque os atacantes, eles recompõem por dentro. Né? Então, para o time não perder o meio de campo, os laterais precisam ter a leitura e saltar. O Rodinei tem muita dificuldade nesse salto. Tá? Ele executa bem, mas ele tem dificuldade da leitura desse salto. Então, não é incomum a gente ver o Everton Ribeiro avisando para ele que ele precisa saltar. O próprio Vidal, em 12 minutos em campo contra o Avaí, avisou a ele o momento que ele precisava saltar. Tá? Então o Rodinei tem dificuldade nessa leitura. E o Varela é brilhante nesse fundamento. Então atenção a isso. Aqui ele usa muito bem o corpo nos duelos aéreos. Tá? Então quando um atacante bem mais alto que ele, mais forte que ele, for cair ali para tentar jogadas aéreas, o Varela vai fazer ótimas disputas e vai ganhar grande parte das jogadas. Tá? Ele usa o corpo e ele faz realmente muito bem essa defesa de duelos aéreos. Ele tem um aproveitamento impressionante nesse fundamento. Aqui alguns exemplos. Ele ganhou todos esses exemplos. E aqui é aquilo que eu estou falando, né? O salto de pressão. Sem bola em transição defensiva, o Dinamo Moscou tinha a mesma característica do Flamengo, de ficar com 3 homens, né? De ficar com meio de campo curto, também atuar num 4-2-3-1, 4-3-3. E aí ele precisava executar, e ele vai com muita força, né? Ele vai com muita força. Talvez no início ele até vá ter dificuldade com a arbitragem brasileira, porque ele sai realmente com bastante força para fazer uma defesa bem viril, né? a esse salto, né? Essas antecipações, esses saltos de pressão que ele faz. Aqui, de novo, aquele lance que comunga aqui, põe tudo junto, na verdade, o que tem de melhor nele, que é esse salto de pressão e essa disputa aérea. E para o esquema do Dorival, isso é imprescindível, isso é muito necessário, tá? Porque o lateral é um homem de defesa, né? Integra a linha defensiva. Aqui, esse lance, ele vai chegar antes, né? A bola já está quase chegando, ele faz o salto de pressão e quando o atacante vai dominar, ele já está dividindo a bola e recuperando a bola. E aqui um exemplo, né? Tem aqui os 3 jogadores de meio, os 3 atacantes, exatamente como Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. E ele salta a pressão na zona da bola, né? O atacante tenta fechar o passe, isso aqui parece um jogo do Flamengo aqui. E ele salta a pressão e marca
o extremo ali do adversário. Então, isso é realmente na veia uma característica dele. Aqui um outro exemplo, ele salta a pressão, se antecipa e ganha a bola na frente, então ele ajuda o time a manter uma pressão alta, né? O Felipe Luiz tem uma ótima leitura no mesmo sentido pelo outro lado, então o Flamengo vai ter dos dois lados jogadores com essa leitura que vai ser capaz de deixar o time pressionando cada vez mais alto. Aqui um outro exemplo, o atacante domina e ele sai, né, e ele vai realmente ou para decidir, então eventualmente ele vai fazer a falta. Nesse lance ele fez a falta porque era necessário, né, bola descoberta, um atacante aqui pronto para atacar o espaço, ele precisa vir para decidir. Aqui um outro exemplo, né, ele integrando a linha de meio, saltando a pressão, ele faz isso muito bem, e essa é a principal característica dele. Vamos falar sobre as estatísticas dele nesse ano e comparadas a de Rodinei e a de Mateuzinho. Tá? Primeiro, eu queria falar sobre esse quadrinho que está do lado direito da tela. Bom, o Varela, né, eu vou até colocar aqui eu do lado para não atrapalhar os números, o Varela, ele na temporada 2, e aí vai exemplificar em dados aquilo que eu falei para vocês, ele não é um cara ofensivo, tá? Não é um lateral ofensivo. Então, ele tem 2 assistências, o que foi o primeiro, para vocês terem uma ideia, no Campeonato Russo de 30 rodadas, um lateral com 2 assistências é o melhor assistente do campeonato. Não fez nenhum gol. Ele teve só 2 chances de gol, ou seja, 15º nesse fundamento no campeonato. Ele fez só uma finalização em todo o Campeonato Russo, 28º no fundamento. 84% de precisão dos passes. Ele é o cara que tem dificuldade em alguns passes longos. Ele não tem um refinamento de passe, né, tão grande quanto, por exemplo, o Mateuzinho, tá? Nono nesse fundamento. Ele é o sexto. Ele fez 6 passes chaves, o que ele foi o 4º. É até um bom número, porque ele realmente verticaliza bastante as jogadas. Aqui, pessoal, um dado controverso, tá? A estatística, né, e a gente precisa sempre observar, eu assisti cerca de 10 jogos dele, tá, pessoal? A estatística, ela diz que ele é realmente o melhor cruzador do campeonato russo, tá? 44% de cruzamentos certos, é um número assombroso. Assistindo jogos, eu não achei que ele é bom cruzador, tá? Não acho que ele cruze bem. Posso estar errado, mas a minha observação de 10 jogos é que ele não cruza bem. Só que, e aí, o segredo da estatística é você ampliar a amostragem. Ele é só o 12º jogador que mais cruza no campeonato russo. Então ele tem cerca de 1,4 cruzamentos por jogo. Ele é só o 12º maior cruzador, aí também se explica a amostragem menor aí para que ele tenha um aproveitamento de cruzamento tão alto, né? Incomum até um aproveitamento desse. Porém, aí nós vamos para os números que ele é realmente excepcional, como eu falei para vocês. 6,5 bolas recuperadas por jogo, ele é o primeiro absoluto, com sobras para o segundo, que eu acho que até o Mário Fernandes, o segundo, que também está vindo para o futebol brasileiro. 71% de disputas aéreas ganhas, ele é o segundo, tá? Ele perde só para um outro jogador, que tem um número de 73%. Tá? Então, ele realmente tem uma disputa aérea excepcional. 4,1 desarmes por jogo, tá? Um número muito bom também em todo o Campeonato Russo, segundo nisso aí. E sexto, com 4,75 interceptações por jogo. Tá? Lembrando que ele não jogava no melhor time. Sexto em interceptações por jogo. Então, realmente, ele é um ótimo defensor. Ótimo defensor. E um cara que, apoiando, não jogava num time tão dominante como o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser num time que apoia tanto como o Flamengo. Porém, o que eu posso falar para vocês? Ele realmente vai destoar defensivamente, vai ser o melhor de todos os laterais direitos do Flamengo. E ofensivamente eu tenho a impressão de que ele não entrega tão bem a profundidade quanto o Rodinei entrega. E aí vamos entender o comportamento do Dorival, como é que vai ser a distribuição dos jogos, se vai ter um titular absoluto, um reserva. Mas defensivamente ele é muito, muito superior. Tá? E ofensivamente eu acho que o Rodinei é superior a ele. Tá? E talvez até o Mateuzinho. Então, minutos jogados em média muito próximos, né? Gols, o Mateuzinho tem 2 gols, os outros 2 não têm gols, comparando entre os 3. Assistências, o Rodinei tem mais, é o cara de mais profundidade. Chances criadas, o Rodinei tem mais, ele apoia muito melhor, né?
Finalizações, o Mateuzinho tem mais, é um cara mais construtor, trabalha mais por dentro. O Mateuzinho é um cara que passa muito mais, né? Passa 44 vezes a bola por jogo, bem mais do que os outros dois, que participam menos, né, da construção do time. A pressão dos passos do Varela esse ano foi 80%, bem baixa, né? Do Rodinei 84%, do Mateuzinho 87%, então uma grande diferença. Tá? Passe-chave, o Rodinei dá mais passe-chave, porque ele é mais agudo, cruza mais a bola. Né? O Varela perde mais bolas do que os seus companheiros, e aí começa a entrar nos pontos que o Varela é bom. Né? Disputas aéreas ganhas, o Varela ganhou quase 80%. Tá? É um número excepcional, tá, gente? É quase o dobro dos seus colegas. 43% o Rodinei, 47% o Mateuzinho. Dribles, o Rodinei vai ter mais, 3,4, triplo, né? Dribles com sucesso é até parecido, como eu falei, quando ele sobe bem, mas ele sobe muito, muito menos. Tá? Desarmes bem-sucedidos é até parecido o percentual. Né? Interceptações, ele intercepta muito mais do que todos os outros. Rebotes, ele pega muito mais rebotes do que todos os outros. Né? Desarmes, ele desarma mais do que os outros. Cartões aqui, acho que no Brasil o Varela vai tomar bastante cartão, pelo menos na adaptação, mas lá ele não tomava. Né? O Mateuzinho toma mais. Cadê aqui? Chances de gol, o Rodinei vai ter muito mais. O que mais aqui eu posso destacar para vocês? Cruzamentos, né? Realmente é um número muito acima, 38% de cruzamentos contra 25% do Rodinei e 30% do Mateuzinho. E ele cruza menos do que todos os outros, né? Então isso também ajuda a ficar alto. Bolas recuperadas, ele tem um índice muito melhor, o dobro do Rodinei em bolas recuperadas e muito acima do Mateuzinho, bolas recuperadas 50% a mais. Bolas recuperadas no campo do adversário, oriundas daquela leitura que eu mostrei para vocês também. Disputas ganhas, ele ganha muito mais a disputa. Disputa defensiva ganha 69%, quase 70%, então isso é uma normalidade para ele. Né? Ele disputa muito mais na defesa, ou seja, ele é claramente um cara muito superior defendendo, né? E inferior ao Rodinei atacando, e isso aí é meio polêmico, né? Isso é meio polêmico. De fato ele é realmente um cara muito acima da média defendendo. Chega até a impressionar. E ele entrega o que o Dorival precisa no quesito do salto de pressão, aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Ofensivamente, ele não vai entregar tanto a profundidade, tanto o jogo agudo de linha de fundo que o Rodinei entrega. Tá? Com relação ao Mateuzinho, o Mateuzinho é muito mais técnico que ele, com bola. Tá? O cara com passe mais preciso, constrói melhor por dentro, só que esse sistema do Dorival não precisa muito disso, ele tem muita gente já por dentro, é por isso que o Mateuzinho não tem tanto espaço para jogar com o Dorival Júnior. Então, o que você acha que vai acontecer nessa disputa? Quem você acha que vai ser o titular absoluto? Você tem uma opinião para dar? Fala aí pra gente e vamos debater. Valeu? Beijos e eu fui!